Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. É isso daí, menino e menina. Nós chegamos para o momento que você fica aguardando, o momento que você sabe que vem fogo do céu, através da palavra, através do Café com Fé, revelação de Deus, estudos, para que entre no seu coração e você possa receber o melhor de Deus através do Espírito Santo. Eu só peço paciência para você, porque em muitos momentos eu vou ter que beber um pouquinho de água para não tossir tanto. Mas eu já estou bem melhor de quando eu comecei o programa. Eu quero orar, quero começar orando, porque a gente tem que orar em todo tempo. E tem pessoas que só conseguem ouvir a palavra de Deus se a gente ora antes. Então vamos praticar o que outros irmãos gostam e precisam. Vamos respeitar a maneira que o nosso irmão come. Pai amado, misericordioso, eu estou diante de Ti, de onde eu não saí nunca e não quero sair nunca, meu Pai. Pai, eu estou aqui me colocando à Tua disposição para que Tu me uses, para que eu traga a palavra no Café com Fé, para o Teu povo, Senhor, para o Teu povo que se chama pelo Teu nome, Pai, possa compreender como revelação a Tua palavra. E nesse momento, Senhor meu Deus, eu peço que essa palavra caia, Senhor, em terreno fértil, caia no coração desses meus irmãos, meninos e meninas Deus, Pai, filhos amados, que eles possam compreender o porquê que o Senhor permitiu que esse estudo viesse. E nesse momento, Senhor, eu peço também a Tua graça e a Tua bondade para minhas cordas vocais, para que elas possam dar conta, meu Deus, de trazer a Tua palavra, sem pestanejar, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego o Café com Fé e a vida dos meus irmãos e irmãs para Ti. Amém. Amados, hoje de manhã, e todos que se têm assim na minha lista, ou mesmo aqueles que estão me achando no YouTube, viram que eu falei hoje de sonhos. Eu falei de sonhos de uma maneira que Deus pediu que eu falasse. E Ele pediu que eu complementasse com um estudo mais aprofundado aqui no Café com Fé. Daí eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Senhor, meu Deus, o que eu vou falar? Daí Deus me levou a lembrar que eu tinha dentro do meu coração um culto que eu assisti em 2014 pela Igreja Cristo Vive. E foi um estudo em podcast, já naquela época, do apóstolo Miguel Ângelo, que me veio à mente. E eu voltei, fui atrás, procurei na internet, achei. Então, o estudo é baseado naquilo que ele
recebeu no coração dele, mas que ele passou e eu recebi no meu coração. Eu peço que você abra os seus ouvidos e que você entenda que é necessário você ouvir com os ouvidos da fé. Porque a palavra de Deus, ela só entra no nosso coração quando nós resolvemos crer. Quando nós resolvemos acreditar. E esse acreditar é aqui, no natural. Daí todo o sobrenatural, o poder de Deus, ele vem e vai fluir. Deus tem batido tanto nessa tecla, porque Deus quer que você pegue isso como rema para a tua vida, como palavra dele. Você só consegue crer no natural para trazer o sobrenatural de Deus. E nós estamos aqui no Café com Fé número 258, no dia 12 de maio de 2022. Lembrando, gente, que amanhã minha filha mais velha, a Renata, faz aniversário. E amanhã ela chega de viagem. E eu pretendo dar um grande abraço na minha filha e orar por ela. Esse será o meu presente. E é o presente que eu estou trazendo para você aqui hoje, no programa Portas Abertas, número 281. E o tema, amados, é: tudo que você sonhar será pouco diante do que Deus fará. Esse estudo foi baseado em Efésios capítulo 3, versículos 20, que eu vou ler agora, que todos vocês já conhecem. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amados, hoje eu tenho a pretensão de ajudar você a saber como ter grandes sonhos. E para isso, eu quero falar que o apóstolo Paulo, ao escrever esse livro, ele nos mostrou a imensidão do que Deus pode fazer pela nossa vida, pela igreja também. Mas hoje aqui eu quero falar de você. Eu quero te lembrar e te pôr consciência nisso, que nós somos objetos da manifestação do poder de Deus. E o poder de Deus pode realizar coisas tão grandes, que ultrapassam tudo que nós podemos pedir ou imaginar. Como eu aprendi isso em 2014, eu achei relevante trazer isso para você na íntegra. A palavra infinitamente mais vem do original grego, uper ek perissou. Fala aí comigo. Uper ek perissou. Uper ek perissou. Uper ek perissou. E sabe o que ela quer dizer, amados? Inteiramente, fora de medida, em excesso, em abundância, levando as raias do impossível, chegando até o infinito. Deus, olha como esse Deus é bondoso, maravilhoso. O que Deus pode fazer por nós, por mim, por você, é inteiramente fora da capacidade da nossa imaginação. E eu quero que você note uma coisa, menino e menina: a capacidade de pensar, de imaginar, de desejar e de sonhar nos faz diferentes dos demais animais, dos animais que são irracionais. Deus nos deu a capacidade de desejarmos, de pensarmos, de imaginarmos e de sonharmos. Então, queridos, nós podemos hoje começar a visualizar
a sonhar algo que Ele pode fazer infinitamente mais. Amados, qualquer ação feita no mundo sempre começa com a imaginação de alguém. Sempre começa com um sonho. Essa história do homem para a lua, alguém sonhou, alguém imaginou. Essa história de turismo espacial, o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, sonhou, imaginou e fez. Sonhar, amados, não é sonhar inconsciente, dormindo. Eu estou dizendo do sonho, que é imaginar, que é desejar. E à luz da Bíblia Sagrada, todos devemos e precisamos desejar, imaginar e sonhar grande. Sabe, amados, eu sei que algumas pessoas algum dia sonharam, começaram cheias de desejos, de ambições positivas, mas essas mesmas pessoas não souberam realizar os seus sonhos. Algumas pessoas até começaram a encolher, porque não tiveram encorajamento. E até hoje, queridos, eu vejo pessoas encolhidas, pessoas que têm sonhos e não deixam com que os sonhos fluam. Pessoas que sonharam em ser médico, engenheiro, advogado e que ficaram apenas pela 4ª série porque encolheram os seus sonhos. Amados, Deus está falando com você hoje. Deus está trazendo o imenso amor dele ao trazer sonhos para você. E nós precisamos, como Deus colocou no meu coração, aprender como sonhar grande. Mas, acima de tudo, como realizar o que sonhamos. Não adianta, queridos, nós sonharmos grande, mas não sabemos como realizar os nossos sonhos. Eu quero te falar, programa Portas Abertas é um sonho que se realiza a cada dia. Queridos, quando eu fui chamada por Deus, eu via como apenas algo que poderia um dia crescer, mas eu não via uma dimensão como Ele tomou. Eu via que talvez Deus iria determinar em dado momento que não seria mais necessário a minha pessoa, e assim seria um breve e maravilhoso tempo que Deus estaria me usando. Durante esse tempo, amados, eu vejo Deus colocando degraus, eu vejo Deus colocando escada, e eu me vejo subindo, porque tudo que sonhei hoje é real. E Deus continua colocando sonhos que irão se cumprir. Queridos, eu tenho investido em equipamentos porque Deus mandou, que ao seu tempo serão usados. Porque eu tenho ainda um obstáculo que Deus ainda não mostrou solução. Mas eu creio que serei contemplada com melhores profissionais. E logo, logo, eu estarei fazendo o que os outros fazem com tanta profissionalidade. Afinal, amados, eu sou uma pessoa que não aceita o impossível. Porque eu tenho Deus que não trabalha no impossível dentro de mim. Ele só trabalha no possível. E esse Deus me fez desta forma. Ou seja, a minha intimidade com Ele me leva a ser mais e mais em tudo que eu faço. Eu não aceito ser menos do que a palavra de Deus diz que eu sou.
Gente, eu quero te dizer que há poder na vida daquele que começa a sonhar grande. E sabe qual é o limite? Infinitamente mais. Amados, vocês precisam começarem a sonhar. Vocês têm de ser um sonhador. Olha o que Deus disse em Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Queridos, Deus dá o infinitamente mais. Ele dá o galardão. Meus amados, comecem hoje a visualizar o que é invisível para ti. Comece hoje a sonhar com aquilo que é impossível, porque o invisível se tornará visível e o impossível se tornará possível. Como eu acabei de ler em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É um complemento de Hebreus 11:6. Embora ele está em Hebreus 11:1. Porque na hora que nós temos a fé que agrade a Deus, nós temos a certeza de que acontecerá as coisas que nós esperamos, as coisas que de fato nós não vemos. Então, queridos, se vocês creem na fé, sem fazer redundância, você precisa imaginar, você tem que desejar, você tem que sonhar. Só que você tem que tomar grandes atitudes para Deus. E aí sim, esperar grandes bênçãos de Deus. Porque se você não tem sonhos, se você não tem alvos, se você não tem metas, se você não tem visão, você está fadado a morrer. Morrer sem conhecer a glória de Deus. Morrer sem conhecer as bênçãos de Deus. E daí, a visão de Deus para você se perde. Porque você mesmo interrompe o agir dele na sua vida. Queridos, quando eu comecei a escrever, eu falei, Deus, eu tenho visto pessoas que tanto sonharam na vida e que não realizaram nada. Eu vi pessoas morrendo. Recentemente eu enterrei morto, que há 57 anos vivia comigo. Ele tinha o sonho de ter um carro, de dirigir um carro, mas nunca procurou ter uma carta de motorista. Amados, quantos estão nessa condição de sonhar, mas não legalizar o seu sonho? Eu creio, amados, que a palavra de Deus diz que pessoas normais, com grandes sonhos, podem se tornar grandes pessoas. Agora, para eu te ensinar, eu gostaria de dizer para você que existem 5 tipos de pessoas, aliás, existem muito mais, que não realizam sonhos. O primeiro, amados, são aqueles que não têm sonhos. E há pessoas que apenas se habituaram a viver cada dia. Levantam-se, vão para o trabalho, voltam para casa, estão contando os anos para uma aposentadoria, recebem a aposentadoria e daí começam a esperar a morte e morrem. É isso que esperas do Deus que pode fazer infinitamente mais? Ou você quer ter sonhos? Amados, viver a vida sem sonhos é como ir ao mercado e fazer as compras de final do mês sem uma lista,
sem ter um objetivo. O segundo grupo de pessoas que não sonham. Tem aqueles que não têm sonhos. Tem pessoas que não sonham. Há pessoas que, porque não sonharam, vivem de crise em crise, de frustração em frustração, sem razão para viver. É muito trágico. E eu vejo pessoas de 50, 60, 70 anos que dizem: ai, eu me arrependo de não ter estudado. Eu me arrependo de não ter comprado aquele terreno para fazer a minha casa. Eu me arrependo de não ter feito aquele negócio. Eu me arrependo de não ter ouvido meus pais e ter casado com fulano ou fulana. É assim a vida de quem não tem sonhos. O grande problema não é ter um sonho muito grande e não alcançá-lo. O problema é ter um sonho pequeno e alcançá-lo e dizer: chegou, está bom. Você conquistou um pouquinho e já acha que aquilo é tudo, porque não aguenta a pressão da luta por um sonho. Eu quero te dizer que quando você tem um sonho, você precisa lutar por ele. Você tem que estudar. Até para viver os sonhos de Deus, você tem que estudar a palavra de Deus. Há pessoas que sentem medo de falhar, sentem medo das críticas e de não serem correspondidas. Mas em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amados, não adianta você dizer: presta atenção aí, isso é revelação para você, isso é importante. Não adianta você dizer: na vida eterna vou ter ruas de ouro, portas de prata com engaste de ônix, águas marinhas. Ei, cai na real. Isso já está garantido para quem tem Jesus, para quem aceitou Jesus. Mas é agora que Deus quer começar uma obra extraordinária dentro da tua vida, dentro da tua casa. Ei, você pode voltar a estudar. Você pode voltar a ser aquela pessoa que você sonhou. Lê Filipenses capítulo 2, versículos 13. Amados, não olhe pela vida da pessoa e diz: eu queria ter o que aquela pessoa tem. Lute. O reino de Deus não é sem luta. E tem outra coisa: Jesus não falou que você iria ficar fora desse mundo, não. Ele falou para o Pai nos guardar, que aqui é o nosso lugar. E segundo a palavra de Deus, nós teremos sim vida eterna, com ruas de ouro, portas de prata e ônix, águas marinhas. Mas depois de reinarmos 1000 anos com Jesus aqui na terra, 1000 anos. E tem outro grupo de pessoas, as pessoas que sonham errado. Tem muitas pessoas que enveredam por caminhos errados e cometem erros, às vezes com talento, com potencialidade. Pessoas que poderiam estar com sonhos grandes realizados, mas fizeram tudo errado. Não se perdoam, não perdoam, culpam pessoas por estarem com a vida assim. Nunca acham que são os culpados, porque é mais fácil culpar tudo à sua volta. É mais fácil sonhar com o passado do que sonhar com o futuro. É mais fácil viver
na infelicidade que o passado traz para o presente, do que sonhar no presente com um futuro melhor. Amados, Deus manda te dizer hoje, se você ainda vive do seu passado, para sonhar você está sonhando errado. Pense e viva os sonhos do presente para que o seu futuro seja de glórias. E tem ainda um grupo que tem os sonhos vagos, os sonhos frágeis. Queridos, é preciso ter visão, é preciso uma caminhada de perseverança, de audácia e de coragem. Isso se chama visão, isso se chama sonho, isso é a vida de sucesso de uma pessoa. O que adianta você sonhar, mas ter um sonho frágil? O que adianta você não pôr o Senhor em primeiro lugar na tua vida? O que adianta seu sonho ser frágil porque não tem consistência? O que adianta? O que adianta você não ter visão, a visão de Deus? E ainda tem um outro grupo, que é o último grupo que eu vou falar. Os que recebem um sonho, têm a visão, mas não vão em frente. E não vão em frente por covardia, não vão em frente porque não se sentem capazes, não vão em frente porque não têm o poder de Deus sobre suas vidas, porque não vivem pelo poder de Deus, vivem no poder inconstante do mundo, vivem procurando razão naquilo que não tem razão, vivem procurando desculpas, vivem procurando aquilo que não é para procurar, e desta forma são impedidos de irem em frente por eles mesmos, porque são boicotados por eles mesmos. São o tipo de pessoa que gosta de fugir da realidade. É o tipo de pessoa que não está nunca satisfeito consigo. E novamente, é o tipo de pessoa que culpa as outras pessoas. E eu sei que nesse momento você está se perguntando: então, Miriam, o que fazer para realizar sonhos? E eu estou aqui hoje com uma resposta de Deus para você, com uma palavra que Deus mandou entregar para você. E eu vou usar muito provérbios aqui. Amados, em primeiro lugar, abrir a mente e o coração para a vontade de Deus. Diz Provérbios capítulo 28, versículos 26, que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Em Provérbios 18, versículos 26 está descrito: porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Queridos, quando nós fazemos as coisas segundo a inteligência de Deus, nada dá errado. Mas quando se faz pela sabedoria humana, a insensatez. E aqui cabe uma nota minha de rodapé. Eu me lancei no jornalismo de turismo por uma matéria que eu fiz para a cidade de Sergipe, na revista Casual, na qual eu era diretora. Eu tinha que escrever uma matéria na revista sobre a cidade que eu iria estar fazendo uma matéria sobre ela. Mas eu tinha que escrever uma matéria. Amados, eu comecei a escrever e nada. Ainda bem que não é folhas, né? Ainda bem que é computador. Eu comecei a escrever às 10 horas da manhã, quando eu entrei para trabalhar. Às 8 horas da noite, quando o prédio fechou, eu não tinha conseguido escrever nem as 3 primeiras linhas.
zelador do prédio ligou para mim e falou: a senhora vai sair? Eu falei: eu posso ficar no prédio? Pode. Mas as luzes serão apagadas do andar. A sua unidade terá luz. Eu falei: não me importa. Saiba que não tem mais ninguém no prédio, apenas o guarda e o porteiro. Eu falei: eu estou com aquele que um dia me colocou no ventre da minha mãe. O meu marido começou a ligar nesse dia: você não vem para casa? Eu falei: não posso. Eu tenho uma matéria para entregar às 8 da manhã na matriz. Começou a me bater um desespero, porque deu 9 horas, 10 horas e nada. Quando foi por volta da meia-noite, eu ajoelhei na minha mesa, clamei ao Deus Todo-Poderoso e falei: Senhor, eu não sou jornalista por acaso. Eu sou jornalista, Senhor, capacitada por Ti. Eu sou jornalista capacitada por Ti. Espírito Santo, me conduza a escrever essa matéria. Me perdoa a minha insensatez. Me perdoa por querer fazer pela minha capacidade humana. Amados, fluiu. Eu escrevi uma matéria pequena, não grande, mas uma matéria que o governador do estado de Sergipe, menor estado brasileiro, quando eu estava lá, ele recebeu a minha revista, ele leu a minha matéria e ele me chamou publicamente para receber o reconhecimento de alguém que não era da terra, que não era do estado. Escreveu a matéria mais linda que ele havia escrito que ele havia lido até então. Foi aí meu primeiro reconhecimento como jornalista especializado em turismo. O Espírito Santo me conduziu e tem sido assim na minha vida. Quando eu tenho algum problema ou quando eu tenho alguma matéria para escrever, eu não escrevo por mim mesma. Eu peço ajuda ao Espírito Santo de Deus. E isso é pedir ajuda e sabedoria ao Senhor. Que venha a inteligência e o entendimento. Sabe, amados, existe outra forma, além de abrir a mente e o coração para a vontade de Deus. Existe também o ponto de quando começamos a sentir um sonho, um desejo, um anelo, temos que começar a pesquisar, perguntar aos mais experimentados, não andar de ignorância em ignorância. Provérbios capítulo 3, versículos 16 diz: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Como nós faremos algo se nós não formos sábios? Em Provérbios capítulo 23, versículos 23, compra a verdade e não há vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Sabe, queridos, muitas pessoas oram, mas não ouvem aqueles que conhecem os fatos. Nós não podemos ter um entusiasmo deseducado. Na multidão dos conselheiros, nós achamos a vitória. Nós temos sempre que pedir conselho sobre os nossos desejos, sobre os nossos sonhos, sobre aquilo que Deus está colocando no nosso coração. Mas pedir para as pessoas que têm a mesma visão que nós, que têm os mesmos sonhos que nós. Provérbios capítulo 24, versículo 6. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Amados, Deus coloca vidas
Deus coloca pessoas para que a gente se instrua. Na vida secular, nós temos que estar constantemente nos reciclando. Eu não faço como uma amiga minha que já morreu, que corrige as pessoas. Ela não podia ver um erro de português, que corrigia as pessoas. Eu de vez em quando eu corrijo, sim, principalmente pessoas que convivem comigo, pessoas que me são caras. Eu com carinho eu procuro falar para a pessoa: olha, você escreveu errado. E recentemente eu fui mal interpretada. A pessoa não gostou não que eu corrigi. Ah, tem tanta gente que escreve errado, por que eu não posso? Você não pode porque você é especial. Você não pode escrever errado porque você é a menina dos olhos de Deus. Você não pode escrever errado porque você tem sonhos grandes. E é aprendendo as coisas pequenas que você vai realizar as coisas maiores. A vida é uma guerra, amados. E nós precisamos ter pessoas capazes ao nosso lado. Há coisas que nós não sabemos fazer. Por isso nós devemos ter pessoas à nossa volta que preencham o que nós somos capazes de fazer. Em Provérbios capítulo 20, versículos 18, está escrito: os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faz a guerra com prudência. Amados, eu era uma pessoa ignorante. Não era ignorante de letra, não. Eu não aceitava que ninguém me ensinasse nada. Eu não aceitava que ninguém me desse corrigenda. Amados, para mim era como a morte. Quando eu aprendi que se eu não aceito que aquele que eu conheço, aquele que está vivo na minha frente está me corrigindo, como que eu vou aceitar a correção do Deus que eu não vejo? Como que eu vou aceitar a correção de um Deus que eu não toco? De um Deus que não está falando comigo? Eu estava agora há pouco brigando com meus netos e falando: não adianta vocês orarem se vocês não respeitam sua mãe, a mim, a Bisa, ao seu padrasto, ao seu pai, porque vocês não têm respeito a Deus, porque vocês não têm respeito aos seus pais. Dessa mesma forma somos nós. Dessa mesma forma somos nós. Eu sou obrigada a dizer para você que hoje, a partir do momento, hoje que eu falo já há alguns anos, que eu aprendi que se eu não aceitasse a correção humana, eu estava andando segundo os preceitos do meu Deus. Amados, como é bom saber que quando nós somos corrigidos é porque alguém se importa conosco. Claro que tem aquelas pessoas que zoam, tem aquelas pessoas que fazem para dizer que são melhores, mas eu estou falando de pessoas experimentadas. É sábio aprender com quem sabe. Não há tempo para errar na vida. A hora é agora. É sábio aprender com o erro dos outros. O que funciona e o que dá errado. Se algo dá errado, por que nós vamos meter com isso? Amados, quando eu trago aqui algumas experiências, é para mostrar para você que Deus te ama tanto que Ele permite que eu fale da minha vida, coisa que eu não gosto. Mas Deus tem trabalhado comigo. Deus tem mostrado para mim que às vezes o único espelho que você tem é o outro falando a experiência que tem com Deus, para que você passe
a olhar no espelho e ver você e Deus, não o outro. Em Provérbios capítulo 18, versículos 15, diz: o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura saber. Amados, quando eu entrei na área de turismo, não sabia nada de turismo. Nada. Deus já tinha tratado no meu coração que eu tinha que aprender. Eu ouvia termos, amados, que eu nunca tinha ouvido na minha vida, nem faculdade, nem escola, nada. Mas os meus ouvidos estavam atentos. Eu prestava atenção. E quantas vezes eu admiti desconhecimento e perguntei: o que isso quer dizer? Amados, é melhor admitir desconhecimento do que errar sem qualquer conselho. Quem é empreendedor deve ser aprendedor. E glória a Deus, porque Ele me mostrou o caminho para ser um aprendedor. E eu tenho mais aqui uma opção para você. Você tem que estabelecer sempre prioridades. As coisas não acontecem instantaneamente. Passo a passo você sobe um degrau. Eu tenho subido degrau por degrau. Porque se eu for dar 2, 3 degraus, eu posso cair, eu posso tropeçar. Em Provérbios capítulo 4, versículos 24, diz assim: a sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Queridos, quem vaga pelas extremidades da terra? O insensato, o diabo, Satanás. Ele não tem um alvo. Aliás, ele tem um alvo que é você. Mas se você estiver alicerçado na palavra de Deus, ele não tem você. Mas o insensato ele pode pegar. Ter prioridade é muito importante. E a sabedoria é um alvo. Quando alguém te corrigir, aceita. E peça sabedoria para Deus. Ele dá gratuitamente a todos aqueles que buscam. E temos, amados, que pensar sempre nos custos. Sim, amados, o custo que eu quero dizer aqui não é apenas do financeiro, não. É no tempo, na energia, na reputação. Em Provérbios capítulo 20, versículos 25 diz: laço é para o homem, o dizer precipitadamente é santo. É só refletir depois de fazer o voto. Amados, é muito fácil para o homem dizer: é santo, eu aceito, amém. Mas nós temos que refletir antes de fazer o voto, não depois de fazer. Antes de errar, temos que pensar. E isso exigirá tempo, exigirá energia, exigirá reputação. Sonhos grandes, amados, começam quando se investe vida, quando se põe paixão e desejo, quando se põe tudo de Deus em si, quando se põe joelho no chão. E outro item, amados, é estar preparado para as dificuldades. Eu quero te encorajar. Eu quero te dizer hoje, não desistas de sonhar. Não desista de sonhar. Seja em qual área for, com lutas, com problemas, com guerra, você irá vencer e conquistará. Eu quero te dizer uma coisa hoje. Mesmo que você não conquiste 100%, qualquer passo de conquista já é uma grande vitória. Não se acomode. Em Provérbios capítulo 23, versículos 3 diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se,
mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Amados, sejamos prudentes. Vamos ver o mal e vamos nos esconder. Há mal na vida. Ninguém na nossa cultura brasileira admite o sucesso de ninguém. Ninguém. Queridos, nem o povo da graça de Deus admite o sucesso do outro. Tem inveja. Muitos chegam a dizer: eu tenho inveja santa. Inveja é pecado de feitiçaria. Eu já vi pessoas falando: ai, se eu tivesse o emprego dele, ai, se eu tivesse o salário dele. É inveja. E um outro item, amados, nós temos que aceitar correr riscos para ter os sonhos realizados. Eu tenho que te dizer para você não ter medo. Em Provérbios 29, versículos 25 diz: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Amados, tem semanas que Deus está dizendo para você confiar nele. Queridos, tenha coragem, confie no Senhor. Deus realizará todos os teus sonhos. Se o sonho vem de Deus, Ele estabelecerá o rumo. Não deixa para amanhã não. Começa hoje, começa agora. Não se ensoberbeças dentro de você, dizendo: ah, mas eu sei disso, eu sei daquilo. Querido, Deus dá conselho. Deus quer que você tenha vitória, mas Ele quer que você confie nele e que você comece agora. Provérbios 16, versículos 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Que adianta você orar para Deus abrir para você as portas financeiras, se você invalida com a sua palavra? Se você diz: ah, mas se eu não pegar, vem outro e pega. Amados, o que é seu é seu. O que é seu é seu. Pode ter certeza. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus desígnios. Confia ao Senhor a tua casa própria, o teu carro, a vitória na tua empresa, a vitória na sua família, família restaurada, filhos curados, remidos, salvos. Tudo será restabelecido. Ninguém pode parar quem pensa assim. Deus começa, Deus termina, Deus faz o querer e o realizar. Não adies mais, não postergue mais. É hoje que você deve começar. É Deus quem faz, é Deus quem honra, é Deus quem dá sonhos, é Deus quem põe ideias e diz: eu posso fazer infinitamente mais. Eu posso fazer infinitamente mais. Alguém pode até te dizer, tentar brecar os seus sonhos. Quem pensa que és? E daí, amados, você tem que responder que o teu Deus diz que pode fazer. Uper ek perissou. Uper ek perissou, a palavra grega que diz que Deus faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos. Ele pode fazer fora da medida, em excesso, com abundância, o impossível, o infinito. Ele pode. Ele pode. O mesmo Deus que está operando na minha vida vai operar na sua. É Deus quem quer levantar um povo para reinar em vida.
Ele pode. E Ele faz na tua vida. Nós fomos chamados para ser águia e não para caçar moscas. Há muita coisa nesse mundo que é nosso direito. A grandeza, a honra, a glória, a riqueza pertencem a nós, ao povo de Deus. Nós temos uma herança. Será que é tão difícil para você entender, menino e menina? A palavra de Deus diz que se o povo de Deus chamar pelo seu nome e crer nisso, Deus mostra a sua glória. Que haja pessoas na terra que digam: eu creio que Deus pode fazer uber ek perissou infinitamente mais. E daí nós veremos muita gente no nosso caminho que dirá que nós somos vaidosos só porque nós queremos uma casa, um carro. Não aceite isso não, porque tu és a imagem e semelhança de Deus. Você é eleito, você é escolhido, você é predestinado. Alguém que tem a imagem e semelhança do Senhor. Alguém a quem Deus disse: és meu filho, invoca-me que te mostrarei coisas grandes. Eu te mostrarei coisas grandes. Amado, Deus quer o melhor para a tua vida. Glória a Deus por isso. Aleluias ao nosso Deus. Mas não se deixe enganar não, amados. Não se deixe enganar por portas que podem parecer para você portas de sonhos diversas. Mas eu quero te dizer que a porta da grandeza do sonho de Deus, ela é estreita, porque só você como filho vai reconhecer que vem dele. Não se deixe levar, amados, pela facilidade dos sonhos, mas se deixe levar pela palavra de Deus no seu coração. Deus te ama e sempre fará o melhor para você. Basta que você tenha intimidade com Ele. Para ter intimidade com Ele, amados, é você ouvir a palavra, se encher da palavra, porque a fé vem dessa forma. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Esse versículo, amados, traduz a importância de ouvir e se alimentar da palavra de Deus. E agora, no fim do Café com Fé, eu quero dizer para você que eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, a aperfeiçoe em você. E essa, meus queridos, foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.